Olá, hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante, que é explicar como é que funciona a nossa planilha de capital de giro necessário para abertura de crediário, né, para que você possa oferecer crediário. Eu já coloquei aqui numa simulação o valor de R$ 5.000, então já está aqui, como uma meta de faturamento mensal no crediário próprio da loja. E coloquei aqui também que essa loja ela vai trabalhar em no máximo 3 parcelas, ou seja, vai vender no máximo em 3 vezes no crediário. Essa planilha ela trabalha como se eu estivesse vendendo sem entrada, todas as vendas sem entrada. Então, se evidentemente aí você fizer vendas com entrada, o capital que você precisa será menor. Eu gosto sempre de trabalhar com o pior cenário, porque se faltar dinheiro, não tenho o que fazer. Se sobrar, ótimo. Então, eu gosto de trabalhar sempre no pior cenário. Então, vamos lá. Vou vender tudo sem entrada. Eu coloquei aqui como que essa loja fosse vender em 30 dias, 20%, 30 e 60, 30% das vendas. E em 3 vezes, 30, 60 e 90, 50% das vendas. Ok? Sendo que a média do mercado é essa daqui. Então, a gente percebe aqui que a gente está um pouquinho acima, né? Mas ainda dentro de um padrão bem aceitável. Claro que aqui, como é o último plano, normalmente as vendas elas concentram a maior quantidade no último plano, tá? Exceto se eu cobrar juros. Para esse modelo que a gente fez aqui, eu coloquei como um ticket médio o valor de venda de R$ 185. E percebam que é um valor de mercado, tá? Quando a gente trata de lojas de calçado e confecção, evidentemente, eu tenho uma quantidade de 27 vendas. Então percebam que mesmo para uma quantidade baixa de faturamento, né, eu consigo atrair bastante clientes. Então eu tenho uma média aí de 27 clientes se eu fizer uma venda para cada um. Então eu já começo a ter um povo significativo para o próximo mês retornar na loja. Né? Mas não é esse o foco aqui, a recorrência do cliente. Então percebam que com 5.000 eu já tenho 27 vendas. Nesse modelo, eu também sei quanto que eu preciso de capital de giro. Então, para eu rodar um crediário com 5.000, nesse modelo que está aqui, 20%, 30 e 50, eu preciso de R$ 8.250 para fazer o crediário rodar nos 3 primeiros meses. Ok? Então, eu não vou desembolsar isso num único mês. Por quê? Porque no primeiro mês, evidentemente, eu vou financiar os 5.000 completo. No segundo mês, como eu tenho o recebimento de alguma parte desses valores, então eu tenho uma saída de capital menor. E no terceiro mês, como é o limite de vezes que eu vendo, é o último mês que eu coloco um capital na rua. A partir desse mês, se eu ficar mantendo os R$ 5.000 de crediário, que eu espero que isso não aconteça, que você cresça, mas se você manter os 5.000, você não precisa mais de capital para colocar na rua, ok? Claro que aqui a gente não está colocando a inadimplência, então você pode precisar de um capital um pouco maior no início, porque nos 30 dias sempre tem um cliente que atrasa, né? Com 60 dias isso já reduz bastante, mas é comum também. Mas aqui é para você ter uma noção do que você precisa de capital. E aí você pode vir aqui e brincar com os números. Então vamos colocar que eu quero começar com um faturamento de 10.000 no crediário. Ó, percebam que já mudou para 54 vendas, ou seja, algo próximo a 2 vendas por dia. E eu preciso de um capital de 16.500. Porém, se eu mudar esses números aqui, e eu colocar que, digamos que eu coloque 50%, 50% é muito, né? Vamos botar 35% das vendas em uma vez, 35% das vendas em 2 vezes e coloque 30% das vendas em 3 vezes, eu já preciso de um capital um pouco menor. Então aí você consegue ir brincando com os números aqui. Claro que se você vender com entrada, aí sim esse capital vai ser ainda menor, porque você já está recebendo
alguma parte do capital, né, alguma parte do valor da venda, o que também é interessante. Eu sugiro que se você for começar a vender no crediário e você tem pouco capital, não tem aí ainda uma experiência com esse modelo de vendas, que você comece utilizando sempre vendas como entrada. E aí você vai precisar de um capital menor e é uma venda mais segura, o risco de inadimplência é menor. E principalmente reduzir aí a quantidade de planos. Percebam que na nossa planilha aqui eu fiz até em 6 vezes, tá? Então se eu colocar os valores de mercado, a gente já vai ter uma informação diferente de capital aqui. Tá, ó, olha só, já parte para uma necessidade de capital de 24 mil. E com risco de inadimplência maior, porque quanto maior o parcelamento, maior o risco. Então, sugiro que se você estiver iniciando, comece por aqui. Acho o valor de 10 mil reais de capital aí para rodar o crediário um valor bem interessante. É um valor também baixo, tá? Dependendo do apetite da loja aí, esse valor pode chegar a um valor bem mais alto. Então isso, né, imagine que você pode daqui a 6 meses ou um ano estar vendendo aí algo em torno de 30 mil. Claro que você não vai precisar desse capital, porque você já tem boa parte dele na rua, né? Mas você começa a perceber que você sempre precisa de menos conforme vai andando as vendas. Ok? Um abraço e até a próxima.